Você fez o exame, deu tudo bem, o médico olhou para você e falou, não tem nada com você, tá tudo bem, deu tudo normal, mas mesmo assim o seu medo não passou. Talvez gerou um alívio que durou 1 dia, 2 dias, talvez uma semana. Mas logo em seguida veio ou outro sintoma, ou veio o mesmo que voltou, e aí surgiu aquela dúvida. Será que realmente aquele médico viu o meu exame certo? Será que não tem alguma outra coisa? Será que eu não preciso consultar um outro especialista? Será que eu não preciso fazer o exame novamente? Não, na verdade eu acho que eu tenho sim uma doença grave. Se isso já aconteceu com você, isso tem nome e eu vou te explicar aqui nesse vídeo, então fica até o final para você entender o que tem por trás desse medo de ter uma doença grave. Eu me chamo Aline Souza e eu sou terapeuta especialista no tratamento da ansiedade. E aqui nesse canal você vai entender que a sua ansiedade não é sem motivo, que tem uma raiz por trás de cada coisa e é sobre a raiz do medo de ter doença que a gente vai falar aqui hoje. Então, primeiro de tudo, eu quero que você entenda que tá certo você procurar um médico especialista e fazer os seus exames para ter certeza que realmente não é nenhuma questão física. Porque eu sei que muitas vezes, quando você vai parar na emergência, por exemplo, muitos médicos acabam meio que negligenciando por dizer, é ansiedade. Eu mesma já presenciei várias vezes isso acontecendo. Então, é importante que você, sim, faça os seus exames. Não só lá na emergência, mas que você procure um especialista. Principalmente quando existem questões ali de você ter um medo de um infarto, ter algum problema cardíaco, algum problema na cabeça. Então, procure, sim, especialistas, faça os seus exames uma vez. E depois que o exame vier negativo, não dando nada, estando tudo normal, acredite nisso e busque tratar a ansiedade. Porque, entende bem, o médico, ele vai avaliar os seus exames através de uma análise física. Mas ele não consegue avaliar o que está acontecendo dentro da tua mente. Principalmente o que está acontecendo dentro dos teus padrões emocionais. Então, por isso é que os exames dão negativo, não acontece nada, está tudo normal, mas o teu corpo está gritando por ajuda. É uma tontura que você não consegue explicar, é um coração acelerado, às vezes você sente o coração aqui na garganta, na boca, é uma falta de ar que parece que está uma dificuldade muito grande de respirar, formigamento, dormência, dor no estômago, diarreia, vista turva, enfim, é uma série de coisas que aparentemente parece realmente sinal de uma doença grave, principalmente quando você não entende a origem daquilo. Muitas vezes o sintoma ele vem e você sente ali um determinado sintoma, de repente passa um tempo, você não sente mais, e aí vem outro sintoma, e até eu costumo chamar isso de dança das cadeiras do sintoma da ansiedade, porque cada hora é uma coisa, cada hora é um. Tem pessoas que sentem o mesmo por anos e anos até buscar um tratamento. Então, assim, é realmente, se você for parar para pensar, né, é realmente bem... É muito complicado de você entender que são padrões emocionais e comportamentais que estão fazendo o teu corpo sofrer tanto. Por isso você busca uma resposta nos médicos, uma resposta nos exames, mas, de novo, o médico, os exames, só consegue avaliar o teu corpo. Ele não consegue avaliar os padrões emocionais que estão acontecendo dentro da tua mente. E aí que está o problema. Quando você faz um exame achando que tem uma doença grave e recebe como resposta tá tudo bem, os exames deram normais, o teu sistema nervoso ele não recebe essa informação como isso é uma prova de que está tudo bem, pronto, agora posso descansar. O sistema nervoso, a tua mente interpreta como tô bem por enquanto. E é esse o problema, e por isso é que começa o ciclo de medo sem fim. Eu vou te explicar como é que esse mecanismo funciona na prática, para que você entenda o que está acontecendo com você e entenda o mecanismo por trás de tudo isso. Qual é a primeira coisa que acontece? Você começa a sentir alguma coisa no seu corpo. Seja uma dor na cabeça, pressão na cabeça, um formigamento, um aperto no peito, enfim, qualquer coisa que seja. A partir desse momento que você sente alguma coisa, a tua mente começa a interpretar esse sintoma e isso que você está sentindo como um sinal de ameaça. Nesse sinal de ameaça, vem alguns pensamentos como: e se for algo grave? E se der errado? E se for ruim? E se eu morrer? E se acontecer isso? E se for tal coisa? Esse "e se" fica ali gerando vários pensamentos na sua cabeça.
Isso, né, depois, como consequência, surge em você uma necessidade de confirmação. E aí, o que você faz? Você corre para a internet, vai pesquisar no Google, no YouTube, o que é aquilo, você vai procurar um médico, você vai fazer exame, você vai conversar com alguém. E aí, digamos que você foi no médico, fez o exame, deu tudo normal e você sente aquele alívio temporário. Só que o que ninguém te conta é que todo esse ciclo e todo esse processo, ele não acontece uma única vez. Porque quem nunca, né, sentiu um negócio estranho, foi no médico, viu alguma coisa e depois passou. Quem não tem ansiedade, por exemplo, né? Mas para uma pessoa ansiosa, isso não acontece uma vez. Acontece 2, 3, 4, enfim. Centenas de vezes ou várias vezes que isso vai acontecendo. Só que esse é o problema. Quanto mais vai acontecendo, você repete exatamente o mesmo ciclo. Sente o sintoma, pesquisa na internet ou faz o exame, vê que não é nada, sente o alívio, e o problema é que esse alívio temporário que você sente reforça o ciclo da necessidade de confirmação. Porque é como se essa repetição tivesse ensinando para o teu cérebro, ou treinando o teu cérebro a sempre ficar nessa necessidade de uma verificação. Então, tá sempre buscando uma garantia, buscando a verificação de que tá tudo certo, para que você possa se sentir seguro. Mas a pergunta é, por que que isso acontece? Por que que o teu cérebro aprende isso? Por que que algumas pessoas desenvolvem isso e outras não? Na minha experiência clínica, raramente o medo de ter uma doença é sobre doença em si. Algumas pessoas até costumam falar assim, mas Aline, eu não entendo por que eu sinto isso, sendo que eu nunca vi ninguém doente na minha família, eu nunca passei por nenhuma situação de doença, eu não tenho nenhum trauma relacionado à doença. E isso, na verdade, é muito raro de acontecer. É a minoria das pessoas que, de fato, tem ali alguma questão com doença ou algum trauma relacionado a isso e desenvolve o medo excessivo de ter uma doença. Na grande realidade, esse medo, o que tem por trás dele, lá na raiz, em essência, é a necessidade de controle. Só para ficar mais claro, quero que você entenda que na nossa mente não existe as caixinhas do medo, né? Não existe, por exemplo, a caixinha do medo de ter uma doença, a caixinha do medo de passar mal, a caixinha do medo de inseto, a caixinha do medo de dirigir. Não, tudo é medo. Só que a forma como esse medo aparece é muito mais sobre uma interpretação que a nossa própria mente dá. Por isso é que nem todo mundo que tem ansiedade vai ter o medo de ter uma doença, assim como nem todo mundo vai ter o medo de falar em público. Enfim, né? Você está entendendo como cada pessoa vai ter o seu próprio combo de medos, vamos dizer assim, tá? Então, na nossa mente como um todo, tem lá a caixona do medo. Claro que isso não existe na prática, eu estou só explicando de um jeito mais simples e didático possível, só para ter um entendimento melhor. Mas então imagina que tem essa caixa gigante do medo, que esses medos, a nossa mente vai interpretando de variadas formas, de acordo com aquilo que a gente viu, ouviu, vivenciou, enfim, de acordo com as nossas vivências, as nossas crenças, o nosso ambiente e uma série de coisas, né? Mas, em geral, esse medo de doença, ele vem porque em algum momento da tua história é como se você tivesse aprendido que o mundo não é seguro, que as coisas podem desaparecer, que você precisa estar sempre em alerta, ou que o mundo é perigoso. Então, o medo de adoecer, na maioria dos casos, é, na verdade, o medo de perder o controle da própria vida. É o medo de depender, é o medo do imprevisível, o medo do incontrolável, é o medo do que acontece quando você fica vulnerável. A questão é que nenhum exame no mundo vai te dar a resposta do imprevisível, do incontrolável. Porque essa pergunta, na verdade, a resposta dessa pergunta, ela não é médica. Ela não vem através de um exame. E enquanto você estiver buscando a resposta através apenas de um exame, mas como eu já disse anteriormente, é importante você fazer exame em momento algum, eu estou dizendo que não é para fazer. Pelo contrário, eu estou dizendo que você tem que fazer para se certificar de que não é nada realmente físico. Após identificar isso, aí sim você vai tratar a sua ansiedade. Mas entende, ficar repetindo exames não vai te levar a lugar nenhum. Ficar buscando 2, 3, 4, 5 opiniões sobre o mesmo tema não vai te levar a lugar nenhum, porque isso só vai reforçar o ciclo. O ciclo de você ter a necessidade de controlar aquilo, recebe o alívio temporário, mas aquele alívio, ele passa, porque de fato ele é temporário, porque você volta a sentir aquele sintoma ou outro. Então,
A resposta que você busca, ela não vem através de um exame, ou melhor, ela não vem através da repetição do mesmo exame. Ela vem através de um ciclo de padrão emocional que você precisa descobrir o que tem por trás de tudo isso. Dessa questão, por exemplo, da necessidade de controle. Então, resumindo, o medo de doença e qualquer outro medo, como o medo de morrer, o medo de passar mal, enfim, né, esses medos mais fortes na ansiedade, eles têm uma origem, eles têm uma raiz. E a gente precisa descobrir qual é a origem, qual é a raiz. Mas, em resumo, né, para simplificar, na verdade, essa explicação, tudo isso se origina através da tua experiência de vida, que em algum momento a tua mente tira a interpretação, por exemplo, de que o mundo é perigoso, de que você tem que ficar em alerta, de que alguma coisa pode acontecer, e através disso, a nossa mente, e aí cada pessoa vai reagir de uma forma, cada pessoa vai interpretar de uma forma, mas nesse caso especificamente do tema do vídeo de hoje, a tua mente interpretou isso através, ou melhor, a versão que a tua mente escolheu de como sintetizar esse medo é através do medo de ter uma doença. Por isso é que você fica nessa hipervigilância concreta. Mas entende que o que eu estou te dando aqui é um diagnóstico do padrão, do ciclo que acontece. E você está vendo como é que funciona. Só que simplesmente entender como é que esse padrão funciona, entender o que tem por trás de tudo isso, talvez te dê um alívio, talvez faça muito sentido na sua cabeça, mas ainda não é o suficiente para resolver o problema na raiz. E chegar na origem, na raiz desse medo de ter uma doença ou de qualquer outro medo, ou na raiz de um sintoma físico, de qualquer sintoma físico na realidade, de crises de ansiedade, ou de... De novo! Mas para chegar na raiz do medo de ter uma doença, do medo de passar mal, do medo de morrer, ou de qualquer outro medo, para chegar na raiz dos sintomas físicos ou da própria ansiedade como um todo, dos pensamentos negativos, exige, na realidade, um processo. Exige, na verdade, um método estruturado com início, meio e fim. E é justamente isso que eu trabalho com quem chega até mim. Se você tem interesse em se aprofundar nesse tema ou em qualquer outro tema relacionado à ansiedade, sintomas físicos e, óbvio, mais do que isso, você quer resolver na origem, na raiz, eu tenho um programa online totalmente estruturado do início ao fim para que você consiga isso. O objetivo central desse programa não é para você controlar sintoma, não, é para você eliminar lá na raiz. Então não é um conteúdo motivacional, não é sobre técnica de respiração, é um processo real de transformação das suas raízes emocionais e comportamentais que alimentam e sustentam a sua ansiedade hoje. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas se o que eu falei hoje fez sentido para você, se você está cansado de viver o tempo todo em alerta com tantos medos, sintomas físicos, pensamentos negativos, você está cansado de viver com ansiedade na sua vida, eu acredito que vale muito a pena você conhecer. E claro, para continuar acompanhando por aqui, se inscreve no canal, dá essa força pra gente para continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui sobre algum tema relacionado à ansiedade. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo.